trouxe aqui dificulta o diagnóstico e o tratamento. E eu tenho um caso recente agora, de um paciente meu, né? Paciente bem difícil, que começou com a manifestação inicial, 2 meses, com 1 mês e meio começou com um refluxo muito grave, um refluxo muita sintomatologia, choro, regurgitações muito frequentes, dificuldade de ganhar peso. Então, aquele caso bem clássico de alergia à proteína, que é um refluxo muito grave, com dificuldade de ganhar peso, distensão abdominal, muita cólica, choro. E aí a gente fez essa suspeita, foi inclusive também para uma gastro, então a gente tirou o leite de vaca da dieta da mãe. E isso é uma questão, porque a gente orienta, você vai precisar, tá, tira o leite da sua dieta, só que a fração do leite, né, ela está em muitos alimentos. Então, eu É. orientei, olhe os rótulos, é super importante que você olhe os rótulos, porque a gente precisa manter o aleitamento materno exclusivo dessa criança, é fundamental, está muito pequenininha, não dá para introduzir outros alimentos agora. E aí é essa dificuldade para manejar, eu queria falar um pouquinho sobre isso. No bebê que Sim. está em aleitamento materno exclusivo, a orientação para as mães, né, dessa dieta de exclusão para as mães. Como é que a gente faz essa orientação, Mari? Fale aí. É. Quando a gente pensa, quando a mãe vai para a consulta, né, e ela fala assim, olha, meu filho tem a PLV e eu tenho que tirar leite de vaca e derivados da dieta. Mas não é só tirar leite de vaca e derivados da dieta. O tratamento da alergia, na verdade, ela consiste em algumas instâncias. E a base, né, a base é a exclusão, a inclusão do que foi retirado, porque se eu retirei, eu vou ter que incluir, para não ter carências e não comprometer a minha saúde. Tanto a saúde dela, enquanto mulher, né, que ela tem as demandas que são dela e próprias dela, e que são aumentadas com a lactação, com o período da amamentação, né? E tem as demandas da criança também, se tiver aleitamento materno exclusivo. E nesse caso não é a criança nem que sofre, né? Quem sofre é a mulher mesmo, porque vai tirar tudo dela. É, Uhum, vai tirar dela para suprir a necessidade da criança. Então ela uhum, tem que excluir, tem que incluir e fazer essa análise dos produtos que ela está consumindo. E é literalmente uma análise, porque é um desafio. uhum, Hoje a gente tem uma legislação de rótulos de alimentos, né? Não temos uma legislação mais ampla em relação a outros tipos de produtos que também impactam no tratamento da alergia alimentar, como medicamentos em geral, que podem conter as frações alergênicas. uhum, Nós temos também produtos de cosmético que uhum, podem ter na sua composição. Então, a orientação dessa mãe vai ter que ser extremamente global, com relação ao consumo, com relação ao fluxo dela dentro da casa dela, porque pode ser que ela tenha mais de um filho e o filho mais velho não esteja fazendo restrição, e ela vai ter que saber como lidar com isso. Ela vai ter que ser orientada a como vai fazer o manejo do preparo, da higiene dos utensílios, o preparo das refeições. Se essa criança estiver na escola, ela vai ter que saber como lidar com isso na escola da criança dela. uhum, uhum, Então, são várias vertentes que precisam ser trabalhadas em conjunto com essa família. uhum. Porque não é só pensar, tire leite de vaca e derivados. Porque tirar leite de vaca e derivados impacta num contexto social que está além de uma comida, de um alimento específico, de um grupo Exatamente. alimentar. E Né? até Mari está trazendo aqui, Mari Bonelli, né, que shampoo, condicionador, Tudo. hidratantes pode ter, né, a proteína do leite de vaca de É, fato, e é muito difícil, em especial para essa mãe. Orientei rótulo, orientei separar os utensílios, que estivessem manejando a proteína da filha mais velha, né, porque tem outra é, filha aí que estava consumindo leite, outras pessoas da casa que consomem leite. Então, de sim. separar, mas eu te digo que foi uma dificuldade muito É grande. um desafio. Não é E fácil, aí tem não. mais. Não é fácil. E no momento da mãe, que é o momento do puerpério, que emocionalmente ela está muito sensível, É, né? Então ela está angustiada porque está vendo o filho sofrer e angustiada por também ter uma dieta tão restrita assim, de mudar tanto o seu padrão alimentar. Né? Então, é, isso também foi uma coisa. Pegando ainda esse caso para a gente seguir o pensamento, eu vou dizer o que aconteceu. Então, a gente fez uma dieta restrita, insistimos no aleitamento materno, tá?
e a criança ficou bem. E o que é que ficou bem? Então, aí já é um toque do quais são os sinais de que, de fato, era alergia à proteína do leite de vaca. Então, ao retirar da dieta materna, melhorou a distensão abdominal, melhoraram as cólicas, melhorou o refluxo, tá? E a criança ficou bem. Eis que São João chegou. E aí o São João chegou e já tinha 4 semanas, a criança bem, e essa mãe resolveu comer pamonha, bolo de milho, e foi uma tragédia. Né? Então, assim, não foi um teste de provocação, porque eu não estava dentro do ambiente, eu não controlei a quantidade Sim. de oferta de proteína. Ela Foi uma fez isso transgressão, né? achando, foi uma transgressão, né? Coitada, ela comeu, eu vou comer só um pouquinho, mas É. esse só pouquinho que ela comeu foi o suficiente para a criança descompensar e voltar a ter sangramento nas fezes, voltar a ter muco nas fezes. Isso. E essa é uma outra situação, né, Mari? É o manter a mãe nessa dieta restrita por algum tempo, porque algumas crianças desenvolvem a tolerância. O que é a tolerância? É a capacidade de voltar a comer aquele alimento sem desencadear a reação, né? E outras crianças demoram mais tempo. Para encurtar a Exatamente. história, eu tentei tirar de novo, estou contando isso para ver a situação. Tentei tirar de novo, a criança já não respondeu, a mãe já estava num nível de ansiedade imensa e, por escolha dela também, ela comprou a fórmula de aminoácido e deu, porque ela já tinha experiência da filha mais velha, resolveu se auto fazer isso e a criança melhorou. Então, e a partir disso, enfim, eu estiquei o leite materno o máximo que eu pude, mas chegou um momento em que a ansiedade da mãe, ela disse, eu não aguento mais manter essa dieta isenta. Então, eu estou trazendo uma situação, um caso real, tá certo? Para entender que isso parece simples, mas não é, Não é. tá certo? Não é de jeito nenhum. Não é. E aí, Mas, puxando esse gancho que tem você uma falou pergunta aí aqui. do leite artificial, Hum, é, é importante a gente, assim, a gente sempre busca estimular o aleitamento materno, né? Ninguém tem dúvida de benefício do leite materno. Isso está claro. uhum, Mas quem tem que ver o contexto que está vivenciando é aquela mãe. E ela tem que ser respeitada por aquilo, por aquela decisão que ela tomar, né? exatamente. Sem julgamento, dentro do que for o melhor para se fazer naquele momento. Se o melhor para ela foi aquilo, para uma saúde mental dela, da família dela, de uma estrutura, porque é toda uma família que se mobiliza para aquele tratamento. Quem está doente, quem está doente não. Quem tem o quadro, né, condição clínica da alergia alimentar, é a criança. Mas é a família que acaba sendo tratada também como um todo, né? Porque Uhum, às vezes essa dieta de restrição ela se expande para a família. Muitos pais fazem a dieta de restrição junto com os filhos. Se tem filhos mais velhos e conseguem já conscientizar esse filho, os filhos mais velhos também participam dessa dieta de restrição. uhum. Então, é um tratamento do núcleo familiar, né? E não dá para ter julgamento nessa hora. Com certeza. Marina Bonelli, nossa Nuto, está perguntando aqui. Mari, você pode falar um pouquinho sobre a suplementação dessa mãe que está amamentando exclusivamente? É, podemos falar. O que acontece? Quando a gente vai tirar leite de vaca e derivados, né? Pensando na PLV, tá? E aí faz a exclusão daquele grupo alimentar, né? Que é um grupo de alimentos que contém essas frações proteicas. A mãe, ela tem algumas opções. A criança, se não for amamentada, ela tem leites artificiais que são específicos para o tratamento da alergia alimentar, que não é qualquer leite artificial. E também não é leite vegetal. É leite ou de soja, ou à base de hidrolisado proteico, ou à base de aminoácidos. São fórmulas específicas, né? E a cada caso vai ser uma situação diferente. Não dá para generalizar esse tratamento. Uhum. Para a mãe, ela já tem outras opções. Porque, querendo ou não, as necessidades nutricionais da mãe já são mais fáceis de serem alcançadas pela alimentação como um todo. Ela consome maior quantidade de outros grupos que acabam compensando quando a gente vai pensar em calcular micronutrientes, por exemplo, macronutrientes. Quando a gente faz uma dieta de exclusão para a PLV, geralmente o impacto maior tá em proteína, né, o valor energético daquela dieta, proteína,
algumas vitaminas, alguns minerais, mas principalmente entre os minerais, principalmente porque existem outros de forma global, mas principalmente o cálcio. Então temos aí pelo menos a proteína e o cálcio, né? Pensando superficialmente. E aí eu preciso de alimentos para repor aquela fonte proteica. E eu preciso de opções para repor aqueles outros micronutrientes, como o cálcio. Aí você pergunta, as mães usam o leite vegetal para substituir o leite? Pode utilizar leite vegetal para substituir, mas existem leites vegetais e leites vegetais. Por exemplo, o leite de coco tradicional, que muitas mães utilizam, né, os industrializados, que eu estou falando, não estou falando dos leites vegetais manipulados feitos em casa. Não são fortificados, é simplesmente o caldo do coco extraído. Pronto, não tem suplementação nenhuma, não tem mineral nenhum. Nesse caso, ela precisa fazer essa suplementação. Se ela utiliza um substituto lácteo, que ele tem adequação, né, na sua composição com relação aos micronutrientes, e esse produto, no contexto da sua alimentação, perfaz o que ela precisa no dia, não precisa de suplementação. Se ela manipula esse leite vegetal em casa, com certeza ela vai precisar de suplementação. Porque o leite vegetal que a gente faz em casa, a gente não tem nenhum controle com relação à qualidade nutricional daquele alimento. Então, eu não sei quanto é que está oferecendo a ela de absolutamente nada. Ele só está ali para compor um figurante, assim. Só está ali na sua apresentação, mas assim, só na simbologia, né, do alimento. Mas do valor nutricional, não tem nenhum. Então, nesse caso em que a gente percebe que a mãe não está utilizando um substituto lácteo apropriado, aí a gente utiliza a suplementação. Mas toda mãe que tem filho com a PLV precisa ser suplementada? Não, não é uma regra. Depende de cada caso. Do que você consegue obter através da Da alimentação. alimentação. É isso. Mas tem a suplementação que a gente faz independente de ter alergia à proteína, né? Então, a gente vai estar mantendo essa mãe, o ômega 3, Sim. aí a gente vai estar fazendo ômega 6, né? A gente vai fazer sempre uma suplementação para essa mãe que está amamentando, independente de ter a PLV. Então, ela vai estar tomando vitamina D. Muitas vezes eu mantenho a mesma suplementação vitamínica que ela fazia durante a gestação, eu digo estique mais um pouquinho, que isso é importante, né? Isso. Até porque a gente sabe a funcionalidade desses nutrientes, né? Do ômega e da vitamina D nesse contexto da alergia alimentar, né? É bem importante. Isso, é extremamente importante. Mari perguntou aqui, você costuma suplementar proteína com whey vegano? Não precisa ser whey, necessariamente. Pode ser... Tem substitutos lácteos veganos que são muito bons. E que são fortificados na quantidade que realmente façam com que a gente consiga alcançar a necessidade nutricional dela. Pode ser. Se aquela mãe tem condições de fazer aquisição, geralmente eu trabalho. Agora eu faço uma ressalva com o termo vegano. A gente tem a falsa impressão de que o vegano é totalmente isento de qualquer coisa de leite, mas não é. O vegano, ele pode, por exemplo, conter traços. A própria Sociedade Brasileira de Vegetarianismo e de Veganismo, ela tem uma nota técnica que ela explica isso. Por quê? No entendimento dela, o vegano, ele não tem a adição do ingrediente animal, né? Então, não vai ter ingredientes de origem animal na composição daquele produto. Mas nada impeça de que tenha traços, ou seja, nada impeça de que aquele produto vegano tenha tido contato durante a sua cadeia de produção a algum ingrediente de origem animal. E isso aconteceu comigo, na verdade. Eu comprei uma granola e aqui em casa tinha dois tipos de granola de uma mesma marca. E aí uma granola era tradicional e tinha assim, né? Não contém lactose, mas contém traços de leite. E a outra tinha assim um carimbo da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Mas aí no fundo do rótulo tinha, pode conter derivados de leite. E aí me chamou a atenção aquilo, porque como é que um produto que tá ali com carimbão, né, vegano, tem, né, traços de leite? Foi aí que eu soube dessa nota técnica da Sociedade Brasileira.
Então, não necessariamente o produto vegano ele pode ser utilizado de forma geral, porque ele pode ter traços na sua composição e a depender da sensibilidade daquela criança, né, ao quadro alérgico, ela pode reagir. Tem Aí a gente tem perguntas que ter cuidado aqui, só nisso. é uma coisa importante, até minha mãe que tá, tem duas perguntas relacionadas à alergia a camarão. Então, minha mãe, oi minha mãe, perguntou aqui, a partir de Mãe qual é idade? ótima, né? Ah, minha Mãe mãe é vai, ótima, filha. minha Agita mãe, as ela vai lives. receber o diploma de pediatria. De todas as lives ela tem. Ela, Marlise, Rejane, minhas cunhadas, minha irmã. Então vamos lá. A partir de qual idade podemos oferecer camarão sem correr o risco de desenvolver alergia a este alimento? E a outra pergunta: alergia a crustáceos, camarão, pode ser revertida na criança quando chegar à idade da adolescência? E aí, Mari, responda aí, a partir de que idade podemos dar camarão? Ó, hoje a gente tem uma teoria que se chama janela de oportunidade, que é quando você tem um período na vida da criança em que o organismo dela recebe informações e se adapta às informações que ela recebe. Em outras palavras, é mais ou menos isso. E o que é que diz a janela de oportunidade? Diz que se você oferecer um alimento para a criança naquele período, a possibilidade dela desencadear uma reação alérgica e de ela se tornar sensível às proteínas daquele alimento é bem menor.